Se você acha que dominó é aquele brinquedo da infância do seu avô que você vê ele jogando na praça, prepare-se. Essa semana, o mercado financeiro foi abalado por um efeito dominó. Tudo começou com a liquidação do Banco Master, que acabou arrastando a gestora Reag, e nessa semana o Banco Will. E o pior é que no meio dessa confusão toda tem 12 bilhões rodando por aí em um banco público. Além da existência de um monte de CPFs que na verdade nunca existiram. Será que a gente está voltando na época dos anos 90 que banco quebrava igual copo em festa? Fica comigo que a gente vai desvendar essa história sem economês e sem pânico. E se você quer entender o que pode acontecer com o seu bolso e o que pode acontecer com o mercado, você está no lugar certo. Porque esse é o Economia de Quinta. Bom, então vamos aos fatos, porque já tem um velho ditado que diz que contra fatos não tem argumentos. No ano passado, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master por graves irregularidades. E a cereja do bolo dessa confusão toda foi a venda de uma carteira consignada para o Banco Regional de Brasília, um banco público. O BRB comprou, pagou e quando o Banco Central foi fiscalizar, descobriu que essa carteira consignada era fantasma, um fantasma de 12 bilhões de reais. Pensa numa lista de clientes em que metade dos CPFs ou nunca existiram ou essas pessoas nunca pediram empréstimo. É como você comprar um álbum de figurinhas e descobrir que 80% das figurinhas são repetidas e falsas. O BRB é um banco público e virou a principal vítima, tendo que cobrir esse rombo e, além disso, descumprir temporariamente algumas regras de segurança impostas pelo Banco Central. A liquidação da gestora Reag e da fintech Will Bank, que são ligadas ao Banco Master, é uma consequência direta dessa liquidação do Master. É como se o Banco Central estivesse dizendo, se a base está podre, a árvore inteira vai cair. Para quem tem menos de 30 anos, ver um banco quebrar parece uma coisa de filme. Mas para quem viveu nos anos 90, é uma coisa bem comum. Quem não se lembra do Bamerindos, do Econômico, do Nacional, do Comindi, que foram bancos gigantes que quebraram na década de 90. Naquela época, o sistema era meio que uma terra sem lei. É como se fosse um velho oeste financeiro. A inflação era insana, a fiscalização era fraca e quando um banco quebrava, era um pânico geral. Porque quando esse banco quebrava, ele gerava uma coisa que a gente chama na economia de risco sistêmico. Nessa situação, o governo precisou criar o PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação do Sistema Financeiro, em 1995. O PROER acabou sendo um socorro bilionário que o governo teve que dar para os bancos para tentar sanar esses problemas sistêmicos que existiam. Ele foi caro, ele foi polêmico, mas ele foi a faxina necessária que a gente precisava para chegar a um sistema tão seguro quanto a gente tem hoje. Mas você vai dizer, o Banco Master quebrou. Sim, mas é aí que a gente faz um paralelo do Banco Master com essa quebradeira da década de 90. Na década de 90, o Banco Central não tinha tanta autonomia, ele era mais reativo. Hoje, ele é mais preventivo e cirúrgico nas suas ações. Essa liquidação do Banco Master, da gestora Reag, do Will Bank, embora pode assustar, é a prova viva de que esse sistema de segurança funcionou. O Banco Central identificou a fraude, agiu rápido e isolou todo o problema. Não teve pânico generalizado, não teve corrida ao banco e o fundo garantidor está pagando os credores do Banco Master. E vai pagar alguns também do Banco Will. Só que isso é um tema para outro vídeo. A gente não pode comparar o Master ao Bamerindos. O sistema de hoje ele tem algumas regras de capitalização, que é o índice de Basileia. E um Banco Central muito mais autônomo, musculoso e digitalizado. E o problema aqui foi a fraude e não a fragilidade do sistema como um todo. Agora a pergunta de R$1 milhão. Será que esse problema todo pode respingar nos outros bancos? Bom, aqui eu vou ser curto e grosso. Não! O sistema brasileiro hoje ele é dominado pelos 4 grandes bancos. Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil. Eles são tão grandes, com tanto capital e tanta liquidez, que eles são conhecidos como too big to fail, ou seja, grandes demais para quebrar. E aí o Banco Central exige que esses bancos eles tenham uma reserva de capital muito maior. Isso é a espinha dorsal do nosso sistema financeiro. E como isso aconteceu também é um tema para um outro vídeo.
E a liquidação de um banco pequeno, de uma fintech, ele não tem poder suficiente para abalar esse sistema. Ele pode até criar algum ruído e afetar um pouco da confiança, mas abalar não vai conseguir. O risco do sistema ainda existe. Isso muito mais para bancos menores e fintechs. E elas dependem muito mais da confiança e da captação. Mas essa blindagem que tem os grandes bancos acabam protegendo todo o sistema. Mas afinal de contas, e no meu bolso? Bom, o que tudo isso significa para você? Bom, para a gente significa que, apesar de todo esse controle todo, a segurança do nosso dinheiro está nas nossas mãos. Porque não adianta nada o Banco Central ser eficiente se você não sabe onde você está investindo o seu dinheiro. Você sabe exatamente onde você está colocando o seu dinheiro, qual que é o risco real dessa aplicação. O caso Master acaba servindo como um alerta. A segurança não é só do sistema, é sua também. Precisa ter clareza e organização na hora de aplicar os seus recursos. Mas você não precisa ficar inseguro com relação a isso. Você sentiu que você não tem segurança e precisa de um GPS, um guia, para fazer você navegar nesse mercado? Eu tenho uma ótima notícia para vocês. Logo a gente vai estar lançando o programa Derrogas, que é um programa de planejamento financeiro e investimentos para você conseguir organizar sua vida financeira e não ficar dependendo da segurança do Banco Central para tomar conta do seu dinheiro. É só você ficar ligado nas redes sociais do canal que logo você vai ter notícias do programa Derrogas. Agora, se você quer ter uma palhinha do que é parte desse programa, você pode acessar o nosso Orçamento X9 no www.carteiraracional.com.br/orçamento X9, o X maiúsculo, e você vai conseguir lançar o seu orçamento lá dentro e tem uma surpresinha que vai ajudar vocês. E se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar e seguir o canal. E comenta aqui embaixo para mim se você se lembra dessa quebradeira da década de 90. Como que ela pode ter impactado na sua vida? Até a próxima e lembre-se, hein? Segue o canal para sempre sobrar dinheiro na sua carteira.